Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é considerado um dos maiores atletas de todos os tempos, sendo o único atleta até hoje a vencer 3 Copas do Mundo. Hoje eu tenho o prazer de contar um pouco para vocês a trajetória desse grande nome da história. Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940 na cidade de Três Corações e recebeu o nome de Edson como homenagem de seus pais ao inventor Thomas Edison. Com uma origem pobre, Pelé é filho de Dona Celeste e João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Seu Dondinho, que inclusive, segundo Pelé, foi o maior jogador que ele viu jogar. Parte de sua infância pobre foi na cidade de Bauru, interior de São Paulo, onde trabalhou como engraxate para conseguir dinheiro e ajudar a família, mas desde pequeno sua paixão sempre foi o futebol. Nessa fase da infância, jogou em vários times amadores e fez parte, inclusive, da primeira competição de futsal da cidade de Bauru, se consagrando, inclusive, campeão nessa competição. Segundo o próprio Pelé, o futebol de salão permitia desenvolver uma capacidade muito maior de pensar e agir, e isso trouxe importantes benefícios mais tarde para a sua carreira no futebol de campo. A primeira grande oportunidade só acontece em 1956, quando o Brito leva Pelé para um teste no Santos Futebol Clube e, para convencer a administração do clube da Baixada Santista, disse que ele seria o maior jogador de futebol do mundo. Pelé tinha apenas 15 anos, mas impressiona desde o início. Assina o seu primeiro contrato em 1956 e nesse mesmo ano, em 7 de setembro, faz a sua estreia como profissional, marcando inclusive o primeiro gol de sua carreira. Apesar de ainda ser reserva nessa época e jogar mais amistoso do que partidas oficiais, Pelé já tinha marcas impressionantes, marcando gols em quase todas as suas partidas que atuava. Em 1957, num torneio internacional no Morumbi, o Santos e o Vasco fazem um combinado para o torneio. Pelé joga e marca gols em todas as partidas. Essa atuação magistral elevou o nome de Pelé na grande imprensa e um mês após o torneio, Pelé já foi convocado pela primeira vez pela seleção brasileira, nessa época sob o comando de Silvio Pirillo. A ascensão de Pelé foi meteórica. Em 58 ele conquista o primeiro título de Campeonato Paulista com o Santos e atinge a impressionante marca de 100 gols na carreira. Diante das atuações memoráveis, recebe o título, a alcunha, de Rei, que levaria para o resto de sua carreira. Ainda em 1958, com apenas 17 anos, Pelé é convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo na Suécia. Mas por pouco Pelé quase é deixado de fora, pois nessa época a Confederação Brasileira realizava testes psicológicos com os jogadores, e o psicólogo João Carvalhais recomenda que o Rei fique fora, por ser, nas palavras dele, obviamente infantil e não possuir senso de responsabilidade para o jogo coletivo. Belo engano. Pelé inicia a Copa do Mundo na reserva e só estreia como titular na terceira partida contra a União Soviética. Ao lado de Garrincha, foi fundamental para a vitória da seleção brasileira por 2-0, se tornando até então o jogador mais jovem a disputar uma partida de Copa do Mundo. Na partida seguinte, foi escalado novamente como titular, marcando um lindo gol contra o país de Gales. No lance, ele recebe um toque de Didi, domina e quando o defensor chega, ele dá um balãozinho, deixando o oponente totalmente perdido, ao mesmo tempo em que gira e bate no canto. Um lindo gol. Mas a coroação veio na final da Copa contra os anfitriões, os suecos, com uma vitória definitiva do Brasil por 5-2. Pelé marca o que eu considero um dos gols mais bonitos da história das Copas. Recebendo a bola na entrada da área, ele domina no peito e quando o defensor do zagueiro se aproxima, ele mete um lençol e sem deixar a bola cair, marca um golaço. A história do Brasil nas Copas se mistura com a própria história de Pelé. Em 62, Pelé se machuca, mas seu substituto Amarildo consegue ajudar a seleção a se sagrar novamente campeã. Em 1966, outra lesão, só que dessa vez a seleção não consegue manter o mesmo nível e tem um dos piores desempenhos em Copas, sendo eliminada na fase de grupos. Com tudo isso, Pelé decide se afastar da seleção e após essa eliminação, disse que nunca mais voltaria a jogar uma Copa do Mundo. Nessa época, o Brasil passa por um conturbado período, governado pela ditadura militar, chegando a 1970 com uma grande preocupação. Em um documentário da Netflix, Pelé afirmou que nunca foi oficialmente pressionado pela ditadura, mas que sentia todos os dias uma pressão
para voltar a jogar pela seleção. E mesmo disposto a não jogar mais pela seleção, aceitou a convocação para jogar as eliminatórias para a Copa de 1970 e marcou 6 gols em 6 partidas. Nesse período haviam rusgas entre ele e o então técnico da seleção, João Saldanha, que afirmou à época que Pelé era míope e isso prejudicava o seu desempenho em campo. Essa briga da seleção chegou até o presidente na época, Garrastazu Médici. João Saldanha, com todas essas pressões, acaba demitido e em seu lugar assume Zagallo, que já havia sido campeão do mundo como jogador, ao lado de Pelé, e recebe a missão de devolver ao futebol brasileiro a hegemonia que havia conquistado nas últimas Copas e eliminar de vez a lembrança de 66. A Copa de 70 foi realmente magnífica. A seleção brasileira era de encher os olhos. Ao lado de Pelé, craques como Rivelino, Gerson, Jairzinho, Tostão, Clodoaldo, Carlos Alberto Torres e muitos outros. Nessa Copa, Pelé protagoniza os quase gols mais fabulosos da história do futebol. No jogo contra a Tchecoslováquia, Pelé chuta do meio do campo, na verdade, para trás do meio do campo, e a bola caprichosamente não entra. Até então nunca ninguém havia tentado isso. Pelé foi o primeiro e justamente num jogo de Copa do Mundo. Esse lance foi comentado no mundo inteiro. Na partida contra a Inglaterra, Pelé recebe um cruzamento da direita, sobe e parece que para no ar, desferindo uma cabeçada indefensável. Quer dizer, parecia indefensável, pois Gordon Banks realiza uma defesa que é considerada até hoje uma das mais belas e difíceis de todas as Copas do mundo. E o lance mais impressionante, na humilde opinião desse que vos fala, acontece na partida contra o Uruguai. Tostão enfia a bola entre a zaga para Pelé, que vem na diagonal. Com a sua genialidade, Pelé passa da bola, realizando um corta-luz que deixa o goleiro uruguaio totalmente perdido. E aí o chute caprichosamente não entra, a bola sai de mansinho, como quem diz carinhosamente, essa vai ficar para a história. E ficou realmente, esse lance é conhecido como o gol que não foi, mas que deveria ter sido. O Brasil sagrou-se campeão nessa Copa e Pelé definitivamente foi coroado como rei do futebol. Em 1971, Pelé se despede da seleção e em 74 do Santos, após 19 temporadas. Em 1977, ele se despede oficialmente do futebol em uma partida exibição entre o Cosmos e o Santos. Cosmos, esse é o time americano que Pelé defendeu durante alguns anos. Resumindo então, alguns dos títulos e recordes mais importantes do Rei Pelé. 6 vezes campeão brasileiro, bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial. 10 vezes campeão paulista, tricampeão do mundo com a seleção brasileira, campeão americano com o Cosmos, mais de 20 premiações como artilheiro e melhor jogador do século XX eleito pela FIFA, atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional, cidadão do mundo pela ONU. Alguns recordes registrados no Guinness: jogador com mais gols, 1.281 em 1.363 partidas, jogador com maior número de Copas vencidas, 3, jogador mais jovem a vencer uma Copa, 17 anos e 249 dias, além de uma infinidade de outros títulos e recordes pessoais. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, filho de seu Dondinho, é sem dúvida um dos grandes nomes da história mundial. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos para contribuir com o nosso canal e leve essa informação para mais pessoas. Por aqui vamos nos despedindo e até uma próxima, pessoal!